Este é o primeiro episódio da série Dinastia Embraer, onde mostraremos todos os modelos feitos pela fabricante brasileira. Senta que lá vem história. Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Tudo bem. O ataque japonês à base naval de Pearl Harbor, em dezembro de 1941, mostrou ao mundo a importância da aviação nas guerras modernas. E foi durante a guerra que se criou a Força Aérea do Exército Americano, a USAAF. No Brasil, nessa época, existiam 3 aviações operando e sendo gerenciadas em separado: a da Marinha, a do Exército e a aviação comercial. E esse foi um dos principais argumentos em favor da criação da unificação da aviação em apenas um ministério. A evolução dos aviões e das formas que eles poderiam ser usados em combate tornava a aviação um instrumento cada vez mais importante na defesa nacional, principalmente num país do tamanho do Brasil e que era carente de infraestrutura de transportes e comunicações. Então Getúlio Vargas assinou o decreto 2961 em 20 de janeiro de 1941, criando o Ministério da Aeronáutica e unindo as aviações do Exército e da Marinha numa só corporação, denominada Forças Aéreas Nacionais, que felizmente teria o seu nome mudado depois para Força Aérea Brasileira, em maio de 41. O grupo de militares que liderou a criação da FAB e do Ministério da Aeronáutica tinha como objetivos, já no início lá dos anos 40, a criação de uma indústria aeronáutica nacional e o domínio da tecnologia necessária para isso. Logo depois do fim da Segunda Guerra Mundial, um grupo de oficiais da aeronáutica, que foi liderado pelo então tenente-coronel Casimiro Montenegro Filho, começou a planejar a criação dessa instituição, voltada para o desenvolvimento da indústria aeronáutica no Brasil. Esse grupo tinha antigas vinculações, anteriores até a criação do Ministério da Aeronáutica, e ampla experiência internacional, que foi adquirida principalmente no MIT, que é o Massachusetts Institute of Technology, onde vários deles estudaram. O Montenegro e a sua equipe entraram em negociações com o professor Richard Herbert Smith, que era chefe do Departamento de Aerodinâmica do MIT, e criaram um plano dos passos a serem seguidos. O Brasil, como um país pobre de combustíveis e com baixo padrão de vida, deveria procurar desenvolver tipos de avião cuja principal característica fosse a economia. Na visão de Montenegro, que tinha cursado engenharia aeronáutica na França, nada aconteceria na indústria se não pudéssemos ter técnicos brasileiros de alto nível. Para isso, ele tentou convencer as universidades brasileiras a montar cursos de engenharia aeronáutica, mas não teve sucesso. A solução encontrada foi fazer um convênio com o MIT, para criar uma escola de engenharia aeronáutica no Brasil. E essa escola se tornaria o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA. Uma missão de professores do MIT veio até o Brasil com esse objetivo, e a escola começou a funcionar em 1948, no Instituto Militar de Engenharia na Praia Vermelha, no Rio de Janeiro. Enquanto não estava pronto, o campus aqui em São José dos Campos. A criação formal da instituição se deu em 16 de janeiro de 1950. Porém, além dos engenheiros, era necessário também um centro de pesquisas que fosse voltado para a aviação, e foi criado o então Centro Técnico de Aeronáutica, o CTA, em 1954. Com os engenheiros formados no ITA, estudos começaram a ser feitos no CTA e mostraram que o Brasil precisava de um avião simples, resistente e confiável, que pudesse voar entre cidades pequenas, com pistas improvisadas e ainda assim dar lucro. Em 1964, Osiris Silva, que é um oficial da Força Aérea Brasileira, com formação no ITA e mestrado na Caltech, lá dos Estados Unidos, assumiu a direção do projeto de uma aeronave no CTA. E esse foi o início do primeiro avião comercial brasileiro. Junto com Osiris na condução do projeto estava Max Holst, que foi o fundador de uma fábrica de aviões de mesmo nome na França e havia projetado o monoplano MH-1521 Brossard, que teve quase 400 unidades produzidas antes de encerrar as atividades.
Daí, em junho de 1965, o IPD, que é o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, um órgão do CTA, iniciou o desenvolvimento de um antigo projeto de aeronave. Esse projeto foi denominado IPD 6504. O IPD, o 6504, era uma referência ao ano, 1965, ao número do projeto, 04, e ao IPD mesmo, que era esse órgão do CTA. E esse projeto era de um avião turbohélice, metálico, de asa baixa, equipado com 2 motores Pratt Whitney PT620, cada um de 580 HP na decolagem, e com capacidade para 8 pessoas. As condições para seguir com o projeto desse avião em 1966 eram muito difíceis. Quase não tinha verba e só havia um computador no campus do CTA, que só podia ser usado à noite, que era para não atrapalhar os alunos do ITA durante o dia. Mas a vontade e a persistência de Osiris Silva eram bem maiores que as dificuldades, e ele não deixou o projeto morrer. O nome IPD 6504 parecia meio técnico demais, então o coronel Paulo Vitor da Silva renomeou a aeronave para Bandeirante, homenageando os desbravadores do interior do Brasil lá do século 17. O Bandeirante recebeu a designação YC-95 pela FAB e fez o primeiro voo em 22 de outubro de 1968. E outros 2 protótipos voaram entre 1969 e 1970. Todos tinham o mesmo motor, o PW PT6A-20. Janelas redondinhas e parte das rodas do trem principal ficavam para fora da nacelle quando o trem estava recolhido. O sucesso desses 2 primeiros protótipos, que foram construídos pela equipe do CTA, lançou aos engenheiros o desafio da produção em série e da comercialização da aeronave. Então o governo federal criou oficialmente a Embraer, Empresa Brasileira de Aeronáutica, em 19 de agosto de 1969, para fabricar essa aeronave. Percebe aí que a história do Bandeirante é um caso bem interessante, porque primeiro nasceu o avião e depois a fábrica que ia fazer o avião. Mesmo com a saída de Max Host pouco antes da fundação da empresa, o projeto de se produzir esse Bandeirante seguiu firme. A empresa iniciou suas operações em 2 de janeiro de 1970, enquanto os 2 protótipos do Bandeirante, que agora era denominado diferente, era EMB 100, acumulavam as horas de voo. E a equipe de projetistas produziu uma 3ª unidade. E durante a produção, novos estudos constataram que as condições do mercado tinham mudado um pouco. 8 assentos já não eram mais suficientes para atender a demanda das companhias aéreas regionais. A Embraer então decidiu reformular o projeto, criando o EMB 110 Bandeirante. Tratava-se de uma aeronave maior, com 12 assentos e mais avançada tecnologicamente do que aqueles protótipos. E a versão definitiva do EMB 110 trouxe várias melhorias. Primeiro, o motor. Era mais potente agora, era o PT6A-27. Janelas quadradinhas, cabine maior e mais aerodinâmica, trem de pouso redesenhado, a nacelle abrigando completamente o trem de pouso recolhido, flaps duplos, capacidade de levar 12 passageiros e mais um monte de mudanças. E se eu te dissesse que o Bandeirante não foi só um avião, ele foi uma ponte entre lugares remotos do Brasil, quando essa infraestrutura era limitada. E falando em conexão com o mundo, você já pensou como estamos vulneráveis hoje em dia, mesmo com tanta tecnologia? É por isso que eu uso o Surfshark VPN. E aqui vai uma curiosidade, tá? Enquanto eu pesquisava sobre o EMB 110, eu consegui acessar arquivos e vídeos antigos de jornais americanos e franceses que estavam bloqueados para minha localização. Sabe como? Eu mudei o meu IP com o Surfshark. E tem mais. Você sabia que dá até para pagar mais barato em passagens aéreas mudando a sua localização virtual? O mesmo trecho pode custar menos se você parecer que está em outro país. E olha que legal, o Surfshark One ainda inclui antivírus e te avisa caso seus dados vazem na internet. Já pensou se os projetos do Bandeirante tivessem caído na rede naquela época? Imagina o estrago. Então já sabe, né? Acesse surfshark.com/aviões e use o meu cupom AVIões para ganhar 4 meses extras no plano. E se você não gostar, você tem garantia de
30 dias com o reembolso completo. Repete comigo, surfshark.com/aviões. Protege os seus dados e abre o mundo para você. E ainda economiza. É só clicar no link aí da descrição. A primeira aquisição do Bandeirante pela FAB foi em 29 de maio de 1970. E o contrato previa, por parte da Embraer, o fornecimento de 80 aviões, os quais viriam a ser 56 aeronaves da primeira versão de produção, designados com o prefixo C-95. A primeira entrega de parte desses aviões foi feita em fevereiro de 1973. E em abril do mesmo ano, o primeiro Bandeirante foi destinado ao transporte comercial e ele foi entregue para a Transbrasil, atendendo a uma encomenda feita apenas 3 meses antes. E esse modelo era denominado EMB 110C e levava 15 passageiros com uma autonomia de até 2.200 km dependendo da carga. Apesar das tentativas da Transbrasil, que testou o Short Skyvan, e da VASP, que pôs em rota ali o Twin Otter e o Fairchild Swearingen Metro, quem dava as cartas era o DAC. E ambas as empresas acabaram adquirindo por vontade própria o Bandeirante. A Transbrasil tomou essa decisão pelo entusiasmo do comandante Omar Fontana, porque ele queria apoiar uma aeronave nacional. Enquanto a VASP, ela disse que fez por convicção governamental. Em ambas as companhias, de qualquer maneira, o Bandeirante teve vida curta. Que bom, hein? E agora para acertar? O primeiro voo comercial do Bandeirante ocorreu em 16 de abril de 1973 e a aeronave operou em cidades lá do sul do Brasil. Em 1975, ele começou a ganhar o mundo, sendo o Uruguai o primeiro comprador estrangeiro. E em 1976, o avião obteve uma reviravolta aqui no Brasil. As grandes empresas tinham abandonado os pequenos mercados, resultando em uma queda acentuada no número de cidades atendidas. Segundo a CW Consultoria, em 1973, 130 cidades eram servidas por empresas aéreas. Em 1976, esse número caiu para 94, o menor da história desde 1947. Aliás, continua sendo menor historicamente até hoje. A solução foi a criação do SITAR, Sistema Integrado de Transporte Aéreo Regional, que a proposta era fomentar esses destinos regionais que incluía o uso do Bandeirante. E aí as grandes empresas poderiam participar com até 1/3 das novas operações. E assim surgiram a TAM, Transporte Aéreos Regionais, que hoje é a LATAM, que era o fruto da sociedade entre a Táxi Aéreo Marília e a VASP, que repassou seus bandeirantes para essa nova companhia. A Rio Sul, que era formada pela associação da Top Táxi Aéreo, Atlântica Seguros e Varig, que encomendou novos bandeirantes também. A Votec, que então era um táxi aéreo com forte presença no segmento offshore, que também adquiriu o EMB 110. A Taba, que tinha a base lá em Belém, igualmente fez encomendas do modelo. E por fim a Nordeste, uma companhia criada pelo governo da Bahia em parceria com a Transbrasil e a Votec, que recebeu 5 EMB 110 da Transbrasil e fez novos pedidos. O efeito foi imediato. Em 1977, 144 cidades passaram a ser atendidas no Brasil, fazendo jus ao nome Bandeirante. E a operação dele por essas regionais se estendeu praticamente até 1999, quando a Taba encerrou suas atividades. No entanto, a aeronave se tornou o desejo de todo novo entrante no mercado regional durante os anos 1990. Diversos outros operadores utilizaram esse velho bandeco em suas rotas, como a Baeté, Cruiser, Elisul, Meta, Pantanal, Rico, TAF, Tavage, entre outras aí. E em 2025, o Bandeirante segue firme na Manauara Apuí, operando o Papatango Oscar Delta Yankee. Com o passar do tempo, novas versões foram criadas. Por exemplo, o EMB 110B, que era uma versão militar para fazer aerofotogrametria, equipada com câmeras ZEISS e capacidade para até 5 passageiros e operadores. Também o EMB 110E, que era a versão de transporte executivo do EMB 110C, com opção de 6 ou 8 assentos, com poltronas reclináveis, mesas dobráveis, aparelho de som, ar-condicionado e comissaria completa.
Teve também o MB-110K1, que era uma versão de transporte militar, o MB-110P, que era uma versão de transporte civil do MB-110K1 com 18 assentos, e também o MB-110P2, que era o modelo de conversão rápida de passageiros ou carga do MB-110P, com até 21 assentos. Ele não tinha porta de carga e tinha um peso máximo aí de 5.670 quilos. E tinha a versão de salvamento do MB-110P1, que tinha acomodações para 6 macas e um peso máximo aí de 6.000 quilos. Também teve o MB-111, era o Patrulha Marítima para a Força Aérea Brasileira, que ficou conhecido como Bandeirulha. Foi apresentado em 1977. A aeronave foi projetada para fazer essas missões de classificação marítima e também busca e salvamento, tá? Ela foi desenvolvida com base na necessidade da Força Aérea Brasileira de substituir antigos modelos estrangeiros. Até a Marinha do Chile recebeu essa primeira entrega da variante em 1977 e a FAB recebeu as suas unidades em abril de 1978 na base aérea de Salvador. E a entrada do Bandeirante na Europa veio com a certificação francesa em 1977. E a Air Littoral foi a primeira a operar o avião no continente. Depois vieram empresas como a Air Wales, a Brit Air e a Car Air. E do outro lado do mundo, na Austrália, a Air Maslink usou o Bandeirante com autorização do governo local. Nos Estados Unidos, quem abriu as portas foi a Mountain West. Não é aquele refrigerante não, tá? Que comprou 3 aviões. E logo várias regionais americanas estavam operando o MB-110. New Air, a Dolphin Southwest Airlines, a Imperial Airlines e muitas outras. E no total cerca de 130 Bandeirantes voaram nos Estados Unidos. Isso é mais do que 25% de todos os aviões fabricados entre 1968 e 1990. E apesar de competir com aviões como o Metroliner e o Beechcraft 1900, o Bandeirante tinha umas limitações, tá? Primeiro, ele não era pressurizado, como os outros, ele era mais lento e tinha menor alcance. Mas como o custo operacional dele era muito mais baixo, compensava. E ele era ótimo para fazer rotas curtas, pousar em pistas difíceis e também para servir empresas novas, que estavam começando do zero. O primeiro avião pressurizado da Embraer foi o MB-121 Xigu, que foi desenvolvido baseado no Bandeirante, utilizando as mesmas asas e motores. Isso é só curiosidade, tá? A linha do Bandeirante foi encerrada no final de 1991 e a última aeronave foi o Serial Number 498, produzido e entregue para o governo do Amazonas em 1995. No total, 498 unidades foram fabricadas, sendo que o Brasil ficou com 253 e 245 foram para outros países. O Bandeirante foi até ator em Hollywood, sabia? No filme Batman, o Cavaleiro das Trevas Ressurge, é o The Dark Knight Rises, de 2012, que foi dirigido por Christopher Nolan. Lá tem uma aeronave MB-110, foi utilizada para representar um avião da CIA. E o Bandeirante usado foi o com matrícula fictícia Zulu Sierra November Vitor Bravo. E ele aparece numa sequência de ação logo no início do filme, eu sei que você vai buscar agora isso aí, tá? E embora a pintura e o prefixo tenham sido alterados para o filme, o modelo real da aeronave era um MB-110P1, que tinha sido operado pela Força Aérea Brasileira. Hoje, em 2025, a gente ainda tem muitos Bandeirantes aí voando em operação, tanto na FAB, onde eles estão sendo modernizados com novos aviônicos e sistemas mecânicos, quanto com operadores civis. E foi por conta do sucesso do Bandeirante que muitos operadores depois migraram para o MB-120 Brasília. Mas esse papo é para o nosso próximo capítulo. O fato é que a existência do Bandeirante levou à criação de serviços regionais menores e acessíveis, a um mercado que a Embraer acabaria dominando, graças em parte ao Bandeirante, um avião versátil, robusto e pioneiro. E se vocês quiserem ver de perto um dos primeiros 3 protótipos desse avião tão importante, o primeiro está no Musal, que é o museu lá da aeronáutica, lá no Campo dos Afonsos. O segundo, no Museu Aeroespacial Brasileiro, em São José dos Campos. E o terceiro, no Parque Santos Dumont, também em São José dos Campos. Curtiu o nosso primeiro episódio dessa série da Dinastia Embraer? Então já vai agendando que as outras vêm em breve, tá? Se curtiu, deixa o like, se inscreva no canal e considere apoiar para nós continuarmos fazendo essas pesquisas que trazem aviação para você aí de maneira
simples e desmistificada. É só clicar no botão Seja Membro e seguir as instruções do YouTube. Além do seu nome aparecer nos créditos com esses amigos aqui que ajudam, você ainda tem acesso a conteúdos exclusivos para os membros. Um grande abraço e até o próximo voo!